Glória a Deus. Esse estudo que a gente vai passar por ele, é impossível terminar ele hoje. Eu vou fazer hoje uma introdução dele, mas também não vou ficar muito tempo com vocês entendendo a diferença do velho e o novo. É algo muito simples, é objetivo. A gente vai entender um pouco do conceito para tirar algumas dúvidas, para a gente caminhar para o próximo estudo, que eu estou com uma boa expectativa nele. Mas nas próximas 2 semanas aí a gente vai entendendo para onde a gente vai ir, ok? A gente vai falar justamente isso, né? Eu até pedi para o Bruno colocar ali o Velho Testamento versus o Novo Testamento, né? Há muito esse questionamento, né? Um é contra o outro. Veio o Novo Testamento, o velho não vale mais, ou o que vale do velho? É importante a gente entender isso, porque basicamente você não entende todo o Novo Testamento sem compreender o Velho. E o Velho Testamento, muito dele é explicado no Novo, tá ok? Teologicamente existe uma unidade entre esses 2 testamentos, né? Dentro do estudo, quando você vai fazer um curso de teologia, você aprende a unidade dos 2 testamentos. O correto mesmo é não falar Velho e Novo Testamento. É um livro só. A Bíblia é um livro só. Na parte profética ela é um livro profético só. Na parte histórica ela é um livro histórico só. Por exemplo, eu quero estudar história dentro da Bíblia. Eu não vou pegar o livro do Êxodo. O livro do Êxodo não é um livro histórico. O livro histórico é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esses são livros históricos. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu quero entender a história de Israel. Não é no Êxodo, não é lá em Joel. Tem livros que tratam das histórias. Eles falam no período do rei tal, quando tal rei reinava. Você vai ver isso em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Isso aqui para você entender um pouco do que o Velho Testamento ensina. Quando a gente quer entender história no Novo Testamento, qual livro seria, por exemplo? Alguém saberia me dizer? O livro do Atos, né? O correto nem seria falar livro, né? Seria a carta, a epístola de Atos, né? Ou a carta de Atos, seria mais correto. Mas esse é o tipo de coisa que, independente da forma que você fale, você não é salvo, não é curado, nem é batizado com o Espírito Santo. A terminologia. Como esse ambiente que a gente está é um ambiente de estudo, ele serve para isso também. Você aprender a manusear a Bíblia. Eu quero saber a história da igreja. Você não vai ver isso nas cartas a Timóteo, a Filemon. Você vai entender a história da igreja em Atos. Amém? E o grande questionamento, vamos dizer assim, entre o Velho e o Novo Testamento a lei salva. A salvação é pela graça. Não, mas então se a salvação é só pela graça, então a lei não funciona mais. Esse é um dos principais questionamentos dentro do Velho Testamento. Uma outra coisa que as pessoas questionam muito é que Deus no Velho Testamento ele era muito vingativo, era cruel, matava pessoas, quando ele não matava, ele mandava matar. Ele era, né, fora da lei, né? E aí no Novo Testamento ele se apresenta bonzinho, misericordioso, parece outro Deus, né? E esse é um questionamento também que existe, a gente vai entender isso nesse estudo, né? Mas até um rapaz, uma vez eu estava dando esse estudo no Japão, ele falou, o meu pai não gosta de ler o Velho Testamento, porque ele fala que o Deus do Velho Testamento era muito cruel. Ele gosta mais do Deus do Novo Testamento, né? E às vezes a gente faz esses questionamentos. Por que Deus no Velho Testamento mandava passar fogo em tudo, matar aquele povo lá, né? Se eles morriam no pecado, eles tiveram salvação? Não, foram condenados eternamente. Se a lei não salva, então todo mundo do Velho Testamento foi condenado eternamente. Porque assim, se você fala uma coisa, ela puxa a outra. Você entende isso? Né? Se a lei não salva, quem viveu no período da lei foi salvo ou não?
O que vocês acham? Por quê? Hã? Não tinha graça ainda? Era só a lei? Não tinha graça ainda? O que vocês acham? Tinha ou não tinha? Pode. Intriga mais. Que é o nosso Deus, é o nosso Pai, né? Essa é uma boa diferença mesmo, né? Ela é. O próprio Jesus apresenta, né? Quando você for orar, ore assim, Pai Nosso, né? Ele já traz um nível de relacionamento, né? Com o Deus do Velho Testamento, né? Que sempre quis ser pai, mas ele procurava filhos para isso, né? A própria nação de Israel não se via literalmente como filho de Deus, né? Eles veem um Deus que reina, o Deus criador de todas as coisas, né? Que a gente vai ver em Êxodo, por exemplo, a manifestação dos nomes dele. Diferente da gente, a gente coloca o nome dos nossos filhos. A gente é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas colocam os nomes porque acham bonito, né? Mas o povo de Israel nunca fez isso, tinha um significado, né? Por exemplo, o nome de Elias, Eliarro, que significa, Eli é meu, né? Yahru é Deus. Esse provavelmente é o nome de Deus no hebraico, Yahru, né? A tétrade no hebraico, né? Yud He Vav He, né? Que aparece lá e não tem vogal nela, né? Essa é a dificuldade de estudar o hebraico. Ela uma língua consonantal, né? Só tem o C, o B, o P, o M, não tem vogal, A, I, O, U. Então por isso que é muito difícil estudar o hebraico, né? Por isso que em 1611, a primeira vez que aparece Jeová no nome de Deus, né? É o Senhor Jeová, é uma forma de traduzir, porque como foi colocado vogal. Quem fez isso a primeira vez foi King James, a tradução dele, né? Que colocou pela primeira vez o nome Jeová na Bíblia, né? Até então nas Bíblias, né, nos manuscritos antigos, não tinha o nome de Deus. Aparecia só a tétrade sem, não tinha como se ler. Isso se perdeu no período da Babilônia. Agora o nome Eliarro, né? Por que ele era tão importante na época? Elias vive num período de corrupção, o povo se perde na idolatria, e aí no momento Deus levanta ele para provar quem era Deus, né? Se você for traduzir ao pé da letra, né, meu Deus, né? Ou só o Senhor é Deus, pode ser traduzido assim também. E quando Elias propõe, né, o Deus que manda fogo do céu, esse é Deus, né? E aí a tradução normalmente aparece só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que qual é a palavra que eles falam? Alguém sabe? Eliarro, o nome de Elias. O nome de Elias manifestou quem Deus era. Aí você fala, Juliano, o que tem a ver isso com o Novo Testamento? O que tem a ver é que a expectativa de Deus é que através da sua vida Ele manifeste quem Ele é. Ele fazia isso no Velho Testamento. Ele levantava uma pessoa, né? Por exemplo, Davi, amado de Deus, né? Tem um significado desse nome. Quando Deus manifesta graça e misericórdia sobre a vida de Davi, ele pecou, ele adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele se apaixona. Ele olha para ela, né? Aquela dona tomando banho pelado no final da tarde, no meio da tarde lá, né? E da sacada ele vê, se apaixona, manda trazer ela para ele. Ela era casada, ele sabia o que estava fazendo. Depois ele manda matar o marido dela. A lei tinha que ser aplicada, ele tinha que ser apedrejado, ele e ela. O que acontece? Foi esse o fim de Davi? Por que não foi? Porque Deus amava um coração arrependido que ele tinha. Literalmente, verdadeiramente Davi se arrependeu. E ele entendeu que ele era amado de Deus. Entendeu? O nome no Velho Testamento manifesta. Hoje, por exemplo, a gente vê João no final do Evangelho de João.
ele fala, o discípulo que Jesus amava, que o Senhor amava, ele mesmo escreve, ele mesmo apresenta ele como alguém que era amado por Deus, né? O Velho Testamento falava isso através da vida de Davi. No Novo Testamento Deus quer apresentar isso para todos nós. Só para você ter uma ideia, né? Que não há uma separação. Só que no Velho Testamento Deus tinha que manifestar isso em algumas pessoas. Deu para entender um pouco a ideia da coisa? Mas agora um ponto importante desse momento: a lei salva. As pessoas eram salvas pela lei. Qual o grande ponto do Velho Testamento? Era a lei, 613 leis, 613 mandamentos, que nasceram dos 10 mandamentos, né? Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, um anjo entrega para ele. O Novo Testamento fala isso, né? Que as leis foram dadas por um anjo. Que anjo é esse no Velho Testamento que dá as leis? Alguém tem ideia? O próprio Jesus. É o que dentro da teologia nós chamamos de teofania. Quando o próprio Deus se manifesta pessoalmente. É muito provável que Melquisedeque era a própria manifestação de Cristo. É muito provável. A gente vai entender isso nessas próximas 2 semanas que virão. Agora, dos 10 mandamentos nascem 613 leis. 613 mandamentos. E aí neles estão os proibitivos e os permissivos. A gente vai dar uma olhada nisso também mais para frente. Agora, através dessa lei, o povo de Israel recebeu salvação? Por quê? Era um mandamento. Eles eram justificados pela lei. Certeza? Todo mundo concorda com isso? É a lei, então. Então, como você está falando, só era lei quando era pego no ato. Então a lei veio para mostrar o pecado ou para justificar? Porque aí já ficou diferente um do outro, né? Se ela veio para mostrar o pecado, então ela não justifica. Então ela pune, ou ela mostra que a pessoa está no erro. Qual era o sentido da lei? Um de cada vez. É importante a gente entender isso, porque vocês podem pensar que não, mas você senta a conversar com um advogado e falar de Jesus. Se você não souber caminhar nisso, ele te dá um nó. E acredite, eles questionam. As pessoas que têm mais estudo, eles querem questionar, eles querem... Porque por que muitas pessoas se tornaram ateu na atualidade? Porque eles falam que se Deus fosse bom, não tinha tanta pessoa sofrendo, morrendo, tanta desgraça acontecendo no mundo. E aí eles falam, olha, no Velho Testamento Deus matava, então Deus não é amor, não pode ser. Então é importante você saber separar, entender o que é o Velho Testamento e é o Novo. E aí em cima disso eu pergunto, a lei, ela mostra que tem pecado ou ela justifica? Ou ela faz os dois? Os dois? Tá. A resposta é: a lei em si não salva. A lei nunca foi elaborada para salvar. Olha comigo, vamos ver isso na Bíblia? A lei não veio para salvar. Abra comigo em Romanos. É antes de Coríntios, tá? Só esse versículo já responde para a gente. Romanos 3, 20. Todo mundo achou? Anota esse trem. Tem textos na Bíblia que é importante a gente... Juliano, eu tenho que decorar ele na íntegra, mas é importante você saber o conteúdo. Que aí uma pergunta dessa que eu fiz, você teria a resposta. Olha só o que diz Romanos 3, 20. Por isso, pelas obras da lei,
nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei veio para quê? Para mostrar o pecado. Gálatas 2,16, um pouquinho para frente. Eles estão embaixo ou em cima, as crianças? Em cima? Alto, né? Gálatas 2,16. Olha só. Sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, e que a nossa justificação vem da fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Então a lei não veio para justificar. Justificar em qual sentido? No sentido de falar, olha, existe perdão, ele tem um direito de vida eterna. Foi por isso que Cristo se manifestou. Então a lei nunca veio para justificar o homem, para Deus olhar para o homem e falar, eu quero me relacionar com ele. A lei nunca fez isso, a lei não reconciliou. A justificação faz isso. O que é a justificação? É aquilo que nós fazemos quando pecamos. Nós ficamos dando justificativa para Deus. Eu fiz isso por causa disso. Eu traí a esposa porque ela já não dormia comigo. Toda noite dor de cabeça. Então eu tinha um motivo para pecar. A justificativa, está se justificando. O que Cristo fez? Ele assumiu o nosso pecado, porque ninguém por si só seria aceito por Deus. Dá para entender isso? Então, para a gente ser aceito por Deus, poder entrar na presença dEle, a gente precisava do perdão, e esse perdão veio através da pessoa de Jesus Cristo. Então no Velho Testamento, como as pessoas eram salvas se a lei não salvava? O jeito mais radical que tem, né? O sacrifício. O sacrifício era uma manifestação da lei, né? Mas não era. É uma coisa simples. O Novo Testamento fala muito disso. Imagine só, se a lei não salva, Abraão, Enoque, Adão, todos esses caras foram para o inferno, condenação eterna. O que salvava eles? O que eles receberam de Deus? O que Abraão recebeu de Deus? A promessa. Simples, né? Eles tinham uma promessa. Que promessa era essa? Qual era a promessa de Deus para Abraão? Oi? No milênio? De gerar filhos? Não. Louco. Mas não foi essa a promessa de Deus para Abraão, que ele teria filho. Foi essa a principal promessa? Vocês falaram que não, então qual que foi? Oh meu Deus, é ruim assim, né? Vamos pensar. Já que o Evangelho foi pregado no Novo Testamento só, né? No Velho não, né? No Velho Testamento não tinha pregação do Evangelho. Tinha ou não? Não, né? Não. Então é a lei. Tinha pregação do Evangelho no Velho Testamento? Tinha. Olha só, você está em Gálatas ainda, veja o capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler o 8 primeiro. Primeiro para você ver se o Evangelho já era pregado no Velho Testamento ou não.
Porventura, a escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregoou o evangelho a quem? Dizendo: em ti todos os povos serão abençoados. Então no Velho Testamento foi pregado o evangelho? Interessante isso, né? Olha que texto, irmãos. Quem que pregou o evangelho para Abraão? O próprio Deus. Antes que a escritura viesse. Não é isso que está falando o texto? Porque no período de Abraão já tinha Bíblia escrita. Ela passa a ter no período de Moisés. Mas o evangelho já era pregado. Qual que foi a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia? Você ouviu um passarinho soprando? Vamos ver lá Gênesis 3. Versículo 15. A primeira vez que o evangelho é anunciado, a promessa é anunciada. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui, essa promessa, a promessa para Abraão, dentro da teologia, é chamada de proto-evangelho, é um protótipo, é um modelo do que seria o evangelho completo. Então, a gente entendendo que no Velho Testamento eles eram salvos por uma promessa que viria a acontecer, o que o Novo Testamento é? A realização da promessa. Então o que nos diferencia do povo do Velho Testamento é que uma promessa se cumpriria, né? O Cristo viria. Olha, irmãos, olha que lindo isso aqui. Deixa eu achar esse texto aqui. João, vai em João comigo, Evangelho de João, capítulo 8. Olha que lindo isso daqui. 8:56. Olha esse texto. João 8:56. Posso ler? Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Imagine, num dado momento na vida de Abraão, o próprio Cristo se manifestou para ele e mostrou o que haveria de acontecer. Não é isso que está falando? Deus revelou para Abraão, na pessoa de Jesus, o dia de Jesus, a vinda de Jesus, a promessa que ela viria. Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 15 fala disso. A gente não vai ler ele inteiro, mas em Gênesis 14 ele volta da guerra com os reis. Ele tem lá acho que 318 servos, acho que é isso, né? 318. É a campanha dos irmãos lá, né? Ele vai com 318 servos e vence 3 reis preparados para a guerra. Quando ele volta, ele traz tudo, ele traz os despojos e traz Ló e os despojos de Ló. E ele encontra uma pessoa. Que pessoa que ele encontra? Melquisedeque. E o que acontece ali? Vamos ver? Gênesis 14. Gente, isso aqui, toda vez que a gente tiver em Gênesis, é o livro dos princípios. Nesse livro, no livro do Gênesis, da Gênesis, vai estar os princípios de Deus que vêm antes da lei.
Jesus, no Novo Testamento, ele quer nos levar de volta para Gênesis, para os princípios. Amém? Por isso que ele fala lá para os fariseus, né? No princípio não era assim. No princípio era, ele recita o princípio, ele recita a Gênesis. Deixa eu ler aqui. Do Gênesis 14, do 16 em diante. Olha só. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló. Tem alguma tradução que está sobrinho? Seu filho? Pode ter tradução que esteja assim, filho, sobrinho. Mas era sobrinho, filho do seu irmão. Ele adota esse menino. E seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre, a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui, eu não vou trabalhar essa parte do dízimo com você, porque não sei se semana que vem ou na outra eu vou falar um pouco sobre isso. Se isso passa para o Novo Testamento ou não. Ah, Juliano, não passou, não dou mais o dízimo. Vamos entender isso no Novo Testamento. O importante aqui é você compreender que nesse momento ele tem um encontro com Melquisedeque. Uma pergunta assim que acho que até já fiz no meio de alguma aula com vocês. Qual é o sacerdócio que nós estamos hoje? Sacerdócio levítico? A gente está debaixo de um sacerdócio, sim ou não? Qual é o nome, qual é o termo, como que a gente se torna sacerdote em Deus? Mediante a qual sacerdócio que está sobre nós? Jesus. Oi? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde que está isso? Vem comigo em Hebreus 7. Irmãos, em nome de Jesus, a carta aos Hebreus não é a carta para o povo de Israel. A carta aos Hebreus é a carta para aqueles que passam pelas águas. É esse o significado da palavra Hebreus. O povo de Deus é o povo que passa pelas águas. Quem aqui já é batizado nas águas? Você é hebreu, tá? Irmãos, essa carta, se você ler ela, para um israelense, para um judeu, ela não tem serventia nenhuma. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? Ninguém sabe por quê? Não, eles passam pelas águas. Mas não tem serventia porque eles têm a lei. Eles conhecem o Velho Testamento muito melhor do que nós. Essa carta foi escrita para a gente entender o Velho Testamento. Você quer entender bem o Velho Testamento? É um pouco de Romanos e a carta aos Hebreus. O apóstolo Paulo que escreve essa carta, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Quando ele escreve essa carta, ele está introduzindo princípios de Deus para um povo gentil que tinha passado pelas águas. E ele está introduzindo, ele está falando: olha, vocês não são levitas, vocês não são da descendência de Arão, vocês não são diretamente da tribo de Benjamim, enfim, né? De Dan, não, vocês são outro povo, mas tem princípios que vocês precisam entender, inclusive qual sacerdócio que vocês fazem parte. Por isso que a igreja de forma geral, ela traz muita coisa do Velho Testamento que não precisava trazer.
e muita coisa que deveria viver não vive. Por exemplo, a gente usa a nomenclatura, não tem erro, mas a gente fala que isso aqui é o altar. O altar é do Novo ou do Velho Testamento? Principalmente do Velho. Vou mostrar para vocês uma igreja que usa muito do Velho Testamento. A Igreja Católica. Em qual sentido? A vestimenta dos padres, estola sacerdotal eles usam, incensário. Estão entendendo? Não usam incensário lá? Eles usam muito do Velho Testamento. Agora, a gente precisa dessas práticas hoje? Do incensário? A roupa, a túnica? Nem cai bem, né? Um homão de saia, né? O Diego de saia, de vestidão longo, né? A Elaine não tem vestido branco lá, né? Não tem? Olha, se pega a moda aqui na igreja, só aqui você vendia uns 40 vestidão branco, né? Tem os menorzinhos igual eu, né? O Lucas, os fitness igual o Adriano e o Bruno, né? E os com mais tecido, né? Deu para entender aí, né? Aleluia, né? Mas não, a gente não tem essa prática, o incensário. A gente usa o termo altar. Ah, Juliano, eu não vou falar mais altar. Também não vamos ser, né? Mas a gente tem muito. A gente é muito mais. O nosso cristianismo, da igreja evangélica brasileira principalmente, ele é muito mais romano-cristão do que judaico-cristão. Muito. A turma vai apresentar uma criança para Deus. É bíblico? É bíblico. Está na Bíblia. Está no Novo Testamento? Certeza? Tá. Está no Novo Testamento. Então eu vou batizar uma criança igual a Luísa, mais nova, vamos lá. A Lívia, que está para vir, não você. A Lívia é de trás, ainda está na barriga da mãe. Ela nasce. A gente vai apresentar ela ou vai batizar ela nas águas? Vai apresentar, né? Amém? O batismo não é para... O ato, ele é um mandamento de Deus. Quando você... Isso no estudo eu vou falar. É assim, a Bíblia ela é cheia de liturgia. Mas tem liturgia que a igreja pratica que não está na Bíblia. Que é uma regra que Deus estabeleceu. Por que nós apresentamos uma criança para Deus? Alguém sabe? Tem 7 promessas na Bíblia na apresentação da criança. 7. Que foi feita na vida de Jesus. E aí eu pergunto para você, Deus quer que isso se cumpra na vida da Luísa, da Lívia? Sim ou não? Essas 7 promessas. Dentro dessas 7 promessas, tem uma promessa que garante a provisão de Deus sobre a vida da criança. Ou seja, Deus, ainda que os pais sejam ruins de serviço, nunca vai faltar comida, roupa e um teto para essa criança. Porque dentro da apresentação há a liberação dessa promessa. São 7 promessas. Uma delas é só essa, só uma. Que normalmente a gente acha mais importante. Eu não vou ter filho porque e se eu não conseguir sustentar? E se não tiver dinheiro para fralda? A gente brinca com isso, né? Mas se você apresentar diante de Deus, o próprio Deus garante na palavra que Ele vai prover. E aí, vai dar errado ou vai dar certo? Entendeu? Essas 7 promessas, eu tenho que trazer, eu tenho elas. Eu acho até que eu tenho que... Pode ser depois? Quando eu apresento uma criança, a gente dá um certificado de apresentação e eu dou junto as promessas, as 7 promessas impressas. Eu dou os 2 juntos, sempre. Porque os pais sempre vão, Deus, o Senhor promete na tua palavra isso, e tem texto bíblico. Não é o que eu acho, é o que foi feito na vida de Jesus. Então,
a gente apresenta uma criança para essa liberação. Ó, eu já apresentei outro dia, uma pessoa falou assim: eu entendi, viu o que você fez, a minha filha está com 13 anos, nunca foi apresentada. Posso apresentar? 13 anos é a idade de batismo, não é a idade mais de apresentação. Agora no caso do Enzo, é criança, está no período da inocência, ainda é possível, mas tem toda uma situação ali para a gente explicar, mas é possível, entendeu? Tem um atraso, né? Mas é possível, né? Até porque os povos gentios que chegavam diante de Deus e resolviam andar com o povo de Israel, eles circuncidavam os filhos até grande. Então é possível estender, entendeu? Abraão fez isso. Todo mundo passou a faca, né? Então não é só a liturgia propriamente dito, mas é o estabelecimento de promessas. A gente não consagra uma criança a Deus. Tudo que é consagrado, por exemplo, Samuel, o profeta Samuel, ele não foi apresentado, ele foi consagrado a Deus. O que aconteceu? Quando a criança atingiu uma idade, ela desmamou, para onde que ela foi? Ficou para o templo, entendeu? Tem gente que fala assim para mim, só que teve 2 casos, mas eu canso de ouvir isso. Comprei um carro, você consagra ele para mim? Se eu consagrar, ele tem que ficar na igreja. Você não pode levar. E se eu levar? Vão tomar de você, o mundo espiritual vai requerer isso. Você está entendendo? Quando você vai apresentar algo para ter uma santificação, para aquilo ter a proteção de Deus, você não consagra, você apresenta. Uma criança, ela deve ser apresentada. Porque se eu consagrar a Lívia, por exemplo, a hora que ela desmamar, ela vai começar a ser ensinada na palavra de Deus, e num certo momento Deus vai chamar ela para o ministério, você perde a filha. Isso ainda funciona no Novo Testamento, gente. O meu irmão que fala, né? Ele foi apresentar a Débora. Aí o pastor, então eu vou consagrar ela. O Leandro, não. Você vai apresentar? Não, é a mesma coisa. O Leandro falou, então você não vai fazer. Porque você vai dar um tiro no pé e não é isso que a Bíblia diz. O que o Leandro fez? Não apresentou naquele momento. Juliano, mas é muito radicalismo. O problema é quando você entende. Irmãos, o mundo espiritual, se você falar assim, eu não sabia, o diabo não vai vir contra você? Vai ou não vai? Quando você conhece mais, você se protege mais. Quando você conhece menos, você se expõe mais ao risco. Isso é um ponto. De Cristo para cá, nós ficamos muito mais expostos ao mundo espiritual do que no Velho Testamento, irmãos. Isso é importante entender. No Velho Testamento, o mundo espiritual ainda tinha algumas limitações. Agora, no Novo Testamento, depois da cruz, ficou muito pior, ficou muito mais difícil. Então, eu não entendo, não conheço, não aprendi. Whatever. Não importa. Você vai dançar do mesmo jeito. Você entende isso em nome de Jesus? Então, o conhecimento, ele verdadeiramente liberta. Amém? Oi? João 8,32, né? Então o evangelho foi pregado. A diferença do Novo Testamento para o Velho é que o Velho Testamento tinha a promessa, no Novo Testamento houve o cumprimento da promessa. Amém? Então Jesus, ele veio para nos justificar. Ele não é uma desculpa para Deus. Ele é a justificativa. Ele fala, eu tomei o pecado deles. Então a punição eu já tomei. Eles são pecadores. É isso que é justificação. Em Cristo. Ele olha assim, ele fala, o Rafael é pecador. Ele é mau. O Juliano é ruim, ele é mau. Mas eu tomei o pecado dele.
Foi isso que ele fez. Abra comigo Romanos 5,13. Romanos 5,13. É isso mesmo? Olha só a manifestação da lei, o que ela fez com o mundo. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado quando não havia lei. Então a lei veio para apontar, mostrar o pecado. Essa é uma das funções da lei. Olha o 7,7, Romanos 7,7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Tem até um desenho dos Simpsons lá, né? Não roubarás. Aí na hora cai as coisas na mão dele, né? Então a lei mostra isso, que há cobiça, há engano, há o homicídio no coração do homem. A lei mostra isso. Essa é uma das funções da lei. Agora, somos justificados. Abra comigo em Romanos 3, do 23. Só voltar um golinho. Romanos 3, do 23 em diante. Até o 26 a gente vai ler. Olha só isso aqui, irmãos. Porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. Não há a Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, o que eu tenho que entender? Que eu por mim, eu pela pessoa do Juliano não sou santo. É Deus que me santifica. A salvação é algo que Deus fez por nós na cruz. A santificação é algo que Deus faz em nós. Então ele nos deu a salvação e Ele nos leva à santificação. Então eu sozinho não faço isso. Eu sozinho sou pecador. É isso que a Bíblia tenta nos explicar. Todos pecaram. E a continuação: estão privados da glória de Deus, ou separados, destituídos, dependendo da tradução. O 24, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justificação pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que Ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então Jesus se coloca entre Deus e os homens e fala: olha, ele é um pecador, mas eu morri por ele. Por isso que Deus nos aceita, por isso que nós temos uma justificativa, e essa justificativa tem um nome: Jesus. Eu estou traduzindo uma música e acho que mais umas 2 ou 3 semanas eu vou conseguir cantar ela em português. Que ela fala assim, a música é Love Has... Como que é? O amor tem um nome, né? Love Has a Name, né? Oh, meu Deus, sumiu aqui. Estava querendo pensar. O amor tem um nome. É a música do Jesus Culture. Então a justificativa é a manifestação de uma pessoa. Então a justificativa não é a sua desculpa para o pecado. A nossa justificativa é Jesus. Dá para entender isso, irmãos? Foi isso que manifestou na cruz. Simples assim. Amém? Em Cristo todos somos justificados. Todos quem? Os que receberam o seu nome. Todos quanto receberam. João 1,12 diz isso. Todos quanto receberam. Deu-lhes o poder. O poder, irmãos, não é para você falar morra, viva
o poder é para você ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, continua o texto. Então é isso que nós recebemos na cruz, amém? João 12 fala isso, todos quanto receberam. Tem gente que fala assim, é errado chamar a pessoa para receber a Jesus. Tira João 1,12 da Bíblia, não é errado. Nós temos que receber a pessoa de Jesus como Salvador, como aquele que me justifica. Eu tenho que fazer isso, é um processo da vida cristã, você entende isso? Ah, você já fez, já batizou nas águas, amém. Só que eu tenho que entender o que aconteceu lá. Quando eu recebi a Cristo, eu estava recebendo a justificação. Jesus estava falando, olha, ele era pecador até aqui, mas daqui por diante ele vai viver em mim e eu vou viver nele, amém? Romanos 5, do 1 em diante. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos paz com Deus, éramos inimigos de Deus, né? Não tem a música Ousado Amor? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, né? Foi isso que ele fez. Por nós mesmos, por justiça própria, ninguém é salvo, irmãos. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer que só Cristo me salva. Isso é ser humilde, irmãos. Agora falar, não, já só a coisa mais gostosa que Deus fez, está ferrado. É importante a gente entender isso, amém? O 2, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, havia uma promessa no Velho Testamento. Qual que era essa promessa? Dando uma recapitulada leve. Qual era a promessa que Deus fez para Abraão, fez para Adão e para Eva? Qual era a promessa? Que Jesus viria, que o dia do Senhor se manifestaria. E qual é a promessa que nós temos? Nós ainda guardamos uma promessa, sim ou não? Qual é ela? A vinda do Senhor em glória. Então eles tinham uma promessa que não havia se cumprido no tempo deles. Nós temos uma promessa que não se cumpriu no nosso tempo. Irmãos, o que era mais difícil, crer no período de Abraão ou no nosso tempo? O que você falou? No período de Abraão. Por quê? Porque não tinha nenhum sinal de evidência, nada materializado. Não, Deus falava com poucos. Hoje a Bíblia fala que hoje Deus fala com todos por meio do seu Espírito em Cristo Jesus. Essa é a diferença. No Velho Testamento Deus tinha um povo para falar. Gênesis 6, Deus olha para a terra, queria falar com todos, ele acha só um homem. Qual que era esse homem? Noé. É a hora que sai da arca, já mela o pé, né? Aí Deus, num outro momento, fala com Abraão. Num outro momento com Moisés. Era muito esporádico, entendeu? Hoje não. Hoje, se você entrar no seu quarto, trancar a porta, no secreto, irmãos, é uma promessa dele que ele vai estar ali com você. Irmão, você tem que acreditar que quando você ora, tem alguém ali ouvindo, você entra numa conversa com ele. Você tem que acreditar nisso. Amém? É importante. Eu incentivo muito mais uma... Pode falar. Ah, é? Então qual que é o problema desse ponto de vista? Isso é um fato. Um ponto é que Jesus fala que felizes aqueles que não viram e creram. Nós somos uma geração que crê sem ver tantos sinais. Os sinais igual do Velho Testamento lá, a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, as pragas do Egito. Mas todo momento era assim na nação de Israel? Por que não?
Porque não é assim que Deus quer se relacionar com o homem, através do poder. Entendeu? Ele quer um relacionamento de amizade, de pai e filho, né? Sempre foi assim. Só que hoje não tem manifestação assim do poder de Deus. Gente, olha a terra como que está. Tem sim. Agora eu olho o Brasil, né? O Brasil é um país privilegiado, que muita gente se converte ao Evangelho sem ver tanta manifestação do poder. Jesus fala que esses são felizes, que não veem, mas creem. No período da grande tribulação isso vai ser muito forte. A gente está prestes a viver uma manifestação do poder de Deus como nunca a terra viu. Sim. Sim. Cresceu no Evangelho, né? É natural. Tem que ter experiência. É isso que o Adriano falou aquele dia, né? Que ele ministrou, de ter a experiência, né? Isso é uma falha que a igreja tem cometido. Primeiro, não ensina e não conduz as pessoas a uma experiência com Deus. Isso que a gente precisa corrigir. Vai ser impossível. Ainda, né? A mudança de caráter. Essa é a maior expectativa de Deus para com o homem, que Ele venha habitar no homem e manifeste o fruto do Espírito. Isso que os discípulos não entendiam. Eles entendiam Deus do lado deles, Jesus caminhando com eles. Então era Jesus perto e a favor. Jesus estava o tempo inteiro no ministério dele na terra, perto dos discípulos e a favor de tudo. Hoje nós temos Deus dentro e através. Então a manifestação que o mundo tanto espera é através de mim e de você. Entendeu? Por que hoje eu não sou um sumo sacerdote? Eu tenho um sacerdócio, mas eu não sou sumo sacerdote. Você entende isso? Ah, Juliano, você é o pastor que está à frente do trabalho, né? Por estar à frente, não é o sumo sacerdote? Não. Por que não? Irmãos, essa resposta é simples demais. Por que eu não posso ser sumo sacerdote? Ele morreu? Ele está vivo? Então o sacerdócio dele está ativo ou não? Ele é sumo sacerdote, não é? Então se tem um sumo sacerdote, pode ter outro? Quando aconteceu alguma vez isso na terra, de ter dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo? Quando? No tempo de Jesus, Anás e Caifás. Dois sumos sacerdotes, é proibido. Deus denunciou isso. Era para Anás manifestar Jesus. Era para ele falar, o Messias está na terra. Era para ele falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para Anás fazer isso. Mas eles se corromperam com Roma. Ele levanta o genro dele como sumo sacerdote, que é casado com a filha dele. A Bíblia nos explica um pouco sobre isso. E aí o que Deus faz? Deus levanta João Batista, levanta outro sacerdote. Ele falou, aquele está corrompido, ele não pode manifestar. Eu não consigo falar através desse sacerdócio. Agora, eu sou um sacerdote dentro desse lugar, mas é só eu? Ou não? Ou é só eu? Ou não? Por que não? Quem mais que é? Todos nós. Irmãos, é isso que eu sempre vou trabalhar para ensinar a vocês. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Ah, Juliano, mas você é o pastor da igreja, você ensina,
Deus levanta pessoas para isso. No Novo Testamento nós entendemos isso. Mas o acesso é o mesmo. O que diferencia uma pessoa da outra, o que é, irmãos? A busca. O busca, não? Deus fala isso em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Deus não fala, ó, se você me buscar vai ser difícil de encontrar. Ele fala, se você me buscar, você vai me encontrar. Desde que você busque de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. Fala isso. Então é a busca, é o desejo, é a pessoa que não se sente saciada com a experiência de ontem, hoje tem que ter mais. É isso que vai fazer de nós, uma parte do corpo, fazer a diferença nessa cidade. Não é o nosso trabalho, é a busca. Amém? Porque trabalhar, um centro espírita trabalha. Sim ou não? A pastoral trabalha muito. Mas o que vai nos diferenciar deles? É o tanto de cesta básica que a gente dá? É a busca. É isso que vai fazer a gente manifestar quem Deus é. Amém? A gente já leu, não terminou de ler Romanos 11, né? 5, vamos continuar aqui ao 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha ou não nos deixa confundidos, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Olha, irmãos, isso é parte da promessa. Ele não promete isso em Joel, que nos últimos dias o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne? Ele nos é dado. Deixa eu ver a hora aqui. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos, então uma coisa que você precisa gravar no seu coração, eu não vou falar isso para te liberar para pecar. Eu vou te falar isso para você entender o amor de Deus. O fato não é se Deus vai te perdoar ou não, porque isso Ele já fez na cruz. Deus já te perdoou na cruz. Quando eu nasci, Deus sabia que eu podia fazer escolhas ruins. E ainda assim Ele já tinha liberado perdão. O ponto é eu aceitar isso na minha vida. Tem gente que caminha na igreja a vida inteira e não aceitou o perdão de Deus até hoje. Isso é de graça, viu? Deixa eu te informar uma coisa. Vai comentar alguma coisa, Eric? Ergueu a mão? Não? Ah, só. Você entende isso? O perdão já foi liberado. Não só sobre você, viu? Mas sobre todos. Todos é quantos? Então quem aceita, quem recebe. Quem recebe a Cristo, recebe junto com Cristo o perdão de Deus, a justificação. O 9, portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Amém? Irmãos, um ponto muito importante para encerrar esse momento do estudo. Muitas pessoas falam que usam um texto da Bíblia para falar que a lei acabou, porque em Romanos 10, 4, fala o fim da lei é Cristo. Abra comigo Romanos aí, 10. Romanos 10, 4. Como que está na sua Bíblia aí? Oi?
Irmãos, a maioria dos textos, a maioria, não todos, tá? Que o fim da lei é Cristo. Essa tradução está extremamente errada. A palavra usada aí no grego é telos, que é propósito, deixa eu ver se eu anotei tudo aqui, finalidade, objetivo final. Não é o fim dela propriamente dito, mas o objetivo da lei era Cristo. A finalidade da lei era Cristo. Eu trouxe até, eu indico para vocês, uma Bíblia que você tem que ter, a Bíblia judaica completa. É um investimento. Aqui a tradução está melhor possível, tá correta 100% não, mas é uma das melhores traduções que tem. Olha como que ela está aqui. Romanos 10, 4 na judaica está assim: porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça para todo que deposita a sua confiança. Então o objetivo, a lei veio, ela tinha um objetivo também. Um deles era apresentar o pecado e o outro apontar para Cristo. A Bíblia, irmãos, em nenhum momento ela é antissemita. Sabe o que é antissemita? Já ouviu esse termo, antissemita? Antissemita é a forma que alguém é preconceituoso com o povo de Israel. Antissemitismo é alguém que é contra a nação de Israel. Isso é muito forte, irmãos. A turma fala do racismo, fala de vários tipos de preconceito. Tem um termo no mundo, pode procurar lá, antissemita. Por que é antissemita? Porque a nação de Israel é descendente de Sem. Quem era Sem? O filho mais velho de Noé. Sem, Cã e Jafé. Cã é a descendência de Cã foi o povo cananeu. A descendência de Sem é o povo judeu, a nação de Israel. E os outros povos descenderam de Jafé. Jefé, né? Sem, Cão e Jefé, ou Jafé, dependendo da tradução. Então, toda a descendência de Sem é a nação de Israel. E existe um antissemitismo contra a nação de Israel. A Bíblia em nenhum momento ela é antissemita, ela é contra o povo judeu, irmãos. Quem morreu na cruz era judeu ou era húngaro? Ou era brasileiro? Deus é brasileiro, irmãos? Não tem o ditado? Deus é brasileiro. Não é, irmãos. Jesus é judeu. Ele morreu judeu e ressuscitou judeu, irmãos. Eu tenho um outro slide no computador que quando eu falo sobre isso, eu mostro uma foto que tinha na Segunda Guerra Mundial. Fotografaram uma igreja romana dizendo proibida a entrada de judeus. E no fundo tinha uma cruz com Jesus pendurado. Já tinha um judeu lá dentro. Imagine, proibida a entrada de judeu e Jesus, como que fica nessa? Então a Bíblia não é antissemita em nenhum ponto dela. Ela não vai contra a nação de Israel em nenhum momento, irmãos. Um texto desse que fala que quando termina a lei, o fim da lei, a lei acabou em Cristo, ele é um texto antissemita, que vai contra a nação de Israel que crê na lei. E aí eu falo para você, eu posso crer na lei? Você pode crer na lei? Sim ou não? A gente vai explanar isso com muito mais calma nas próximas 2 semanas, para a gente entender. Amém? Então, a lei, ela aponta o objetivo da lei, a finalidade da lei era mostrar Cristo. Ela tinha como finalidade, como um objetivo era mostrar o pecado, e outro fala, olha, tem o pecado, mas tem salvação, tem solução. E essa solução é Cristo. Amém? Eu vou encerrar aqui essa parte do estudo e vou abrir se alguém quiser fazer algumas perguntas. Amém? Quem não está pessoalmente só vai assistir até aqui.